tinha dado problema na gravação. Então, mas eu gostaria de começar falando assim, que ó, na primeira semana a gente viu o processo de eletrização, certo? E a gente viu, nessa primeira semana, que o Tales de Mileto, né, um filósofo grego, ele descobriu, de certa forma, a eletricidade. Ele esfregou um pedaço de âmbar, que é uma pedra que, após uma decomposição das árvores, tal, de milhares e milhares de anos, das seivas das árvores, ela é formada. É uma pedra, acaba sendo bem comum, assim, normalmente em filmes que tem museus e outras coisas assim. Normalmente tem fósseis dentro delas, seja de mosquitos. O mais comum é de mosquito, que é menor, né? E ele esfregou esse âmbar, um pedaço desse âmbar, em pele de carneiro, que eles utilizavam tudo, né, dos animais naquela época. Hoje também, mas principalmente naquela época, usava como roupa e tudo, não desperdiçava nada. Então ele esfregou isso e ele viu que atraía alguns pedacinhos de palha, de madeira ali. Ele achou isso muito interessante. E com o decorrer do tempo, foram tendo outros estudos mais avançados, né? Descobriu-se os elétrons, a eletricidade e tudo mais. E só que todos chegavam meio que no mesmo ponto desses estudos, que era que conforme você gera eletricidade, você atrai coisas ou repele coisas, né? Isso a gente viu um pouco na aula passada, eu trouxe uma revisão sobre ali as cargas, né, positiva e negativa, que os opostos se atraem, os semelhantes se repelem. Então, e é basicamente isso. Mas por que atrai? Por que repele? O que causa isso? Porque, assim, eu falei pra vocês também que o nosso corpo, ele usa eletricidade. Não a mesma da tomada, mas ele usa de elétrons e prótons, e é uma eletricidade, não deixa de ser. E por que, por exemplo, quando a gente chega perto de um ímã ou alguma outra coisa assim, a gente não é repelido ou atraído? É a mesma coisa, porque quando a gente esfrega uma bexiga na cabeça, assim, que causa um atrito, né? E você consegue fazer com que pequenos pedaços de papéis se grudem na bexiga por eletrização. Tudo isso foi um ponto que todos os cientistas chegaram, né, como eu falei, e eles não pensavam exatamente nisso. Eles não chegavam a pensar nesse porquê. Simplesmente no que causava isso, que era os elétrons, os prótons e, enfim, essas correntes. Algum de vocês quer tentar chutar o que é do que eu estou falando? O que causa, de certa forma, assim, o fenômeno em volta dessas cargas que causa essa atração, essa repulsão? Alguém tem alguma ideia? Alguém... Não? Ninguém? Não tem problema. Ó, o que eu tô perguntando é assim, tem um fenômeno que causa, que é o que está por trás dessa atração, dessa repulsão, de certa forma o magnetismo. Sim, está meio correta essa resposta. Não é magnetismo, porque o magnetismo é uma propriedade de elementos magnéticos. Por exemplo, o ímã é um elemento magnético. Mas a bexiga, por exemplo, não é um elemento magnético. E ainda assim ela consegue atrair coisas, certo? Então tá indo, mas não chegou ainda no que eu queria. Entendeu? Bom. Então, tem a ver com os polos. Você quer dizer da Terra ou os polos... Não, também. Isso acontece também em cargas minúsculas, assim, de elétrons, cargas pontiformes, como a gente viu que nem tem tamanho.
Mas, então, deixa eu acabar com esse mistério. O assunto que a gente vai falar de hoje são campos elétricos, que são gerados por cargas, né? Mesmo pontiformes, mesmo as cargas menores, ou as cargas maiores também, conseguem gerar campos elétricos. E esses campos elétricos, né? A gente vai entender essas figuras mais pra frente. Eu vou mostrar pra vocês depois certinho. Mas aqui ele, como fala aqui, é um transmissor das interações entre cargas elétricas, sendo atração ou repulsão. Tá, mas o que isso quer dizer? Bom, pensando num exemplo prático, pense que cada carga fosse um celular, certo? Celular aí na sua mão tranquilo. Aí você abre o WhatsApp e manda uma mensagem. Então tá. Então é a carga mandando uma força. Ela tem uma carga, sei lá, que ela tá mandando uma força ao redor dela. É igual você mandar uma mensagem para outra pessoa. No caso aqui, são duas cargas, tá? Tem outras imagens, né? Depois eu vou falar mais disso, mas aqui é uma carga e aqui é outra carga. Então a gente vê que essa carga aqui, essa primeirinha, tá mandando força para a segunda tá atraindo, né? Tal, ok. Então tá. E o campo elétrico seria o seu Wi-Fi, ou a sua internet qualquer, de qualquer lugar que você esteja. Então, o que acontece? Se o seu celular ele envia mensagem, mas não tem internet, fica aquele reloginho. Então a mensagem não chega. E a mesma coisa aqui. A carga, esse ponto, né, por ela ser pontiforme, ela tem um valor de carga que, se ela não gerar um campo elétrico, ela não vai transmitir isso. Então não vai atrair e nem repelir. Certo? Ficou beleza essa analogia? Ficou ok? Vocês entenderam isso? Que é como se fosse o Wi-Fi, esse campo esse campo elétrico, não magnético, ele é elétrico, tá? É diferente. Depois eu falo mais o porquê. Mas ele é basicamente isso. Ele só vai ser um caminho ali que vai ligar as cargas, ou uma carga com qualquer outra coisa que tiver ao redor dela. Ele que vai passar essa energia, essa força dessa carga para o que está ao redor dela. Ok? Então tá bom. Então, como eu falei, não tem historinha porque não tem um físico, nem um químico, nem um cientista ao certo que descobriu isso. Como eu disse, todos chegavam nesse ponto. E acabava que eles faziam experimentos e eles colocavam isso como atração e repulsão só. Eles não pensavam em um campo elétrico ou no porquê que atrai, porquê que repele, eles não pensavam nisso. Mas então, depois que viu que tinha esse campo, depois que vários cientistas viu que realmente faltava alguma coisa ali e descobriram esse campo elétrico, eles desenvolveram uma fórmula que, né, ela é bem próxima da que a gente viu na aula passada. Essa daqui é da aula passada, da lei de Coulomb, né? Quem lembra aí do Coulomb, nosso amiguinho. Ele tem aqui a força eletrostática igual a uma constante do meio, vezes duas cargas aqui, né? É o módulo delas, dividido pela distância ao quadrado. O que essa fórmula quer dizer? Vocês lembram da aula passada? Isso aqui quer dizer a força que a carga Q1 exerce na carga Q2, dependendo da distância. Vocês lembram que tinha até aquela balança que encostava e depois repelia, né? Porque daí ficava do mesmo sinal e repelia essas cargas. Então, tá bom. Então aqui temos duas cargas. Mas e para um campo? Bom, para um campo, a gente pode pensar o seguinte. Falar, se o campo ele mede essa força em qualquer lugar, não necessariamente em duas cargas, então a gente vai medir para cada carga. Tá bom, só que como é que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que colocar então que o campo, né? Então a gente vai definir uma letra para campo. No caso, é a letra E.
letra E aqui, é igual, ó, a gente sabe que a gente precisa dessa constante eletrostática do meio, ok? Então, vamos lá, K. Tá bom, aí a gente sabe que vai uma carga, porque precisa ter uma carga para gerar um campo. Então, carga Q, módulo. Tem que ser em módulo, tá? Essas cargas são sempre em módulo. Ok, essa é a nossa fórmula. Só que assim, um campo, como eu disse, ele é igual a um Wi-Fi. E um Wi-Fi, se você coloca o modem, por exemplo, que é aquela caixinha, né, que gera o Wi-Fi, se você coloca ele num ponto da sua casa e chega bem pertinho dele, o seu sinal vai dar muito forte. Se você vai se afastando, o seu sinal vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, até o ponto em que ele não pega mais. Então, é a mesma coisa. Uma carga que está ali, no meio desse campo, né, porque o campo é gerado ao redor dela, conforme vai se afastando a coisa, vai ficando mais fraca essa interação. Então, a gente divide pela distância ao quadrado. Então, para deixar mais bonitinho aqui, porque minha letra no computador é horrível, a gente coloca desse jeito aqui. Entenderam o que eu fiz? Sim, a aula está sendo gravada. Eu coloquei para gravar. Tá bom, Bruno? Bom, então tá. Então, a gente tem a nossa fórmula para um campo para uma carga pontiforme fixa. Isso é muito importante que ela seja fixa, porque se ela se mexer, aí acaba que essa distância vai variar, esse campo vai variar tudo. Aí não vai funcionar. Então ela tem que ser fixa para a gente usar essa formulinha aqui. E também, eu não sei se vocês separaram nisso, mas eu coloquei uma setinha aqui em cima do E. Vocês, por acaso, já viram vetores em dinâmica, se eu não me engano? Ainda não chegou a parte do vetores. Ainda não chegou? Ok. Mecânica. Mecânica, isso. Ok, então tá, não tem problema. Mas isso aqui representa que é uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Eu vou então explicar por cima para vocês, depois lá na aula o professor vai falar melhor. Basicamente, o vetor é isso aqui, ele é uma setinha, tá bom? E ele tem uma direção e um sentido. O que é direção? Direção é, por exemplo, a vertical e horizontal, ou na diagonal. Isso é a direção. Então, por exemplo, na vertical ele é assim, na horizontal assim, na diagonal assim. Não sei na diagonal aqui, mas deu para entender. Tá, e ele tem um sentido também. O que é o sentido? Por exemplo, para a horizontal, deixa eu fazer aqui do lado, um vetor ele pode ir do sentido da esquerda para a direita. Então ele é assim, certo? Ou ele pode ir da direita para a esquerda, aí a setinha fica assim. No caso aqui desse de pé, na vertical, de baixo para cima, aí assim. Então tá. Então o vetor ele é exatamente isso. Ele seria como uma setinha que representa uma direção e um sentido pra gente. Mas como é que eu vou usar isso? Bom, aqui a gente vai ver daqui a pouco já, eu vou mostrar pra vocês junto com aquela primeira imagem lá que eu falei, é bem ligado. Mas, por exemplo, na mecânica, com um carrinho indo de um lado para o outro, num sentido norte-sul, vocês precisam saber isso para saber, por exemplo, a distância que ele percorreu, onde que ele foi. É muito importante para gráficos também, mas isso o professor lá vai falar para vocês mais certinho. Mas tá bom? É só para vocês entenderem mais ou menos o que vai chegar pela frente. Não é muito difícil, acho que vai dar para vocês entenderem tranquilo. Mas tá bom. Então a gente tem aqui a nossa grandeza vetorial. Quando tem essa setinha em cima, chama grandeza vetorial. Pois essa letra aqui representa um valor que é dado em vetores, né? Tá bom, então a gente montou nossa fórmula aqui, ok, bacana. Uma carga só, distância, constante do meio. Vocês podem ver que ela é bem parecida com a nossa fórmula de Coulomb, tanto que a gente fez a partir dela, né? Aqui usava interação entre duas cargas, aqui é uma carga em um ponto qualquer que esteja dentro do campo. Para vocês terem uma visãozinha melhor, imagine isso aqui, um campo, uma carga aqui no meio
você queira calcular a interação dela com esse ponto aqui, por exemplo. Aí tem uma distância D aqui, aí você calcula, entendeu? Então, o campo, ele é bem maior que a carga, obviamente, é toda a força que a carga vai exercer ao redor dela. Tá bom? Por isso que a gente usa essa distância aqui, os valores da carga e o meio que, como eu falei na aula passada para vocês, essas constantes são muito importantes pra gente. E também, o que não poderia faltar na nossa aula aqui, vocês amaram a aula passada, a análise dimensional, e a gente vai fazer de novo. Falei que ia trazer para vocês e eu vou sempre estar trazendo. Porque isso aqui, como eu disse, é muito importante e é bacana você saber fazer numa hora que você esqueça, né? Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui, que pediram para entrar. Aqui. Foi. Então, tá bom. Aqui, a gente vai ter a nossa carga elétrica. O que, né? Dado em coulombs, normal, igual ao ano passado. O nosso D vai ser dado em metros, né, que é a distância entre a carga e um ponto do campo, qualquer ponto. O K, que é uma constante eletrostática do meio. No caso, na maioria das vezes a gente vai usar o vácuo, né, então tem esse valor aqui. E o E. O E é a intensidade do campo elétrico, né? Em qualquer ponto, como eu falei aqui, vocês calculam para um ponto. Então tá, vamos fazer a análise dimensional. Então, temos aqui a formulinha de novo, separei bonitinho. Agora a gente vai substituir o K por Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb quadrado. O Q por coulomb e o D por metros. Lembrando que o D é metros. No caso aqui, como está ao quadrado, vocês elevam ao quadrado aqui também, tá? Não pode esquecer disso. Aí, a gente vai para a matemática. C ao quadrado é igual a C vezes C. Então, eu posso cortar isso aqui e cortar esse 2 aqui, né, do quadrado. Ok. Sobra o quê? Newton vezes metro quadrado dividido por C dividido por metro quadrado. Ensinei para vocês também que você pode dividir isso aqui por 1 e inverter. Então, fica Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb vezes 1 dividido por metro quadrado, né? E a gente faz isso aqui. Essa multiplicação assim, ó. Eu falo inverter porque você multiplica o de cima pelo inverso do de baixo. Tá vendo aqui? A gente copia o de cima e inverte o de baixo. Tá bom? Aí, corta metro quadrado com metro quadrado. Sobra Newton por coulomb. Tá certo? Então essa vai ser a nossa unidade de intensidade de campo. A lista já foi mandada? Eu mando aqui agora. Aí, foi. Agora foi. Então tá. Então, o nosso campo vai ter essa unidade aqui. Certinho? Coloquei aqui embaixo. Intensidade do campo elétrico, Newton por coulomb. Tá bom. Agora a gente tem uma outra análise para fazer. A gente tem aqui que a nossa força eletrostática da aula passada era em Newton. A intensidade do campo é em Newton por coulomb. E a carga elétrica é por coulomb. Mas espera aí. A gente tem Newton e coulomb. E aqui ele pede Newton por coulomb. Então, eu posso dividir um pelo outro? Pode. Como as unidades batem, você pode fazer isso. Olha como é importante a análise dimensional. É muito importante exatamente por causa disso. Em um momento de vestibular, você consegue criar a sua fórmula a partir de certo dado. E isso é muito bacana, porque aqui você está usando uma fórmula totalmente diferente. Olha isso. Essa daqui com aquela lá que é kq sobre d quadrado. Aqui você nem usa a distância, né? Nessa daqui. Caso ele dê a distância, você vai usar outra. Ou pode calcular a força eletrostática primeiro e depois calcula isso aqui. Enfim. Mas caso ele só dê a força eletrostática, você pode usar esse daqui. Não tem problema.
você fez análise dimensional e viu que bateu. Então você pode usar desse jeito assim. Não tem problema nenhum. E isso serve para qualquer coisa da física. Sempre que as unidades baterem, por exemplo, aqui no caso, você quer descobrir a intensidade do campo e é Newton por Coulomb, sempre que você tiver um valor em Newton e dividir por um valor em Coulomb, vai dar a intensidade do campo daquela carga. Certo? Mas, obviamente, assim, como eu disse, nesse caso você quer a intensidade do campo elétrico. Então, por exemplo, se ele falar no exercício que, sei lá, a carga não gera um campo elétrico e ele nem pediu intensidade do campo elétrico, nem nada assim, você não vai calcular isso. Primeiro, porque o exercício não pediu, mas segundo, porque ele falou que não gera. Então, também tem que se atentar a isso. Mas vocês podem usar a análise dimensional desse jeito também. Ela é bem bacana. Bom, até aí tá tudo bem? Sem dúvidas? Ok. Qualquer coisa pode interromper. Sim. Então tá. Então, a gente acabou de ver campo elétrico. E agora a gente vai ver um campo eletrostático. Ah, mas qual que é a diferença? Bom, eu coloquei aqui essa letra, eu não sei, provavelmente vocês já viram na física e na química, que é o delta. A gente viu em Bhaskara também, né? O famoso delta, só que aqui ele é diferente, tá? Você não vai usar aquela fórmula para resolver isso aqui. O delta, na física e na química, em equações, significa diferença, ou seja, o final menos o inicial. Então, por exemplo, eu tô aqui em casa e eu ando 100 metros para qualquer lugar. O delta da minha distância, então delta D, por exemplo, é o final, então 100 metros, menos o inicial, 0. Então, o meu delta D é 100. Entenderam? Então, aqui, o que ele quer dizer aqui? O delta Q é igual a 0. Ou seja, a carga ela não vai alterar o seu valor. Como eu escrevi aqui também para vocês, caso vocês vão estudar depois e não lembrem disso, o valor da carga e a posição no espaço não podem alterar de acordo com o tempo. Ela tem que sempre ficar fixa no mesmo ponto e sempre com o mesmo valor de carga. E daí o que acontece com o campo eletrostático? Bom, não sei se todo mundo aqui assistiu Guardiões da Galáxia, mas esse daqui é o Drax. Ele é um dos mocinhos do filme. E nessa cena ele fala que se ele se mexer muito lentamente, ele fica invisível e ninguém vê ele. E é basicamente isso que acontece. Se a carga ela ficar quietinha, não mudar, esse campo, ele, entre aspas, fica invisível. Todos os campos são invisíveis. Mas colocando que todos os campos sejam visíveis, esse campo ele se torna invisível. Ele ainda tem um campo ali, ele vai exercer uma força, mas ele é escondido ali. Igual o Drax, quietinho, bem devagar. É exatamente igual ele. Ele fica ali, você sabe que ele tá ali, ele tá exercendo, tá ocupando um espaço ali, mas invisível. Realmente, eu não vejo ninguém nessa foto, não sei se vocês estão vendo. Mas então tá bom. A parte de campo é isso. Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma ponta solta? É só isso. É rapidinho mesmo. Tá bom. Então, por enquanto, nenhuma dúvida. Aqui eu trouxe um exercício tranquilo, é mais manual, de contas, mas eu vou ler com vocês e vou fazer com vocês também. O campo elétrico, gerado por uma carga pontiforme, importante, de 2 Coulomb, a uma distância de 50 centímetros, presta atenção nos centímetros, da carga é equivalente a, ele dá as alternativas aqui e dá que a constante ele vai usar do espaço do vácuo mesmo, tá bom? Então a gente vai simplesmente substituir na nossa fórmula, não tem muita regra. O que? Ele falou que tem valor 2, a distância ele falou que tem 50 centímetros, mas a gente precisa passar isso para metro. 50 centímetros para metro dá 0,5 metros. Tá bom? Se você usar em centímetros dá errado.
Como eu falei também na aula passada, deixa esse K aqui. O K ele é muito feio para você ficar usando ele em multiplicação. Se você conseguir cancelar no final, ótimo. Se não conseguir, faz a multiplicação com ele ali no final e pronto, você acaba. Mas ficar dividindo o valor por 9, eu não gosto de trabalhar com um número muito grande, então eu prefiro deixar tudo pequeno. Aí, bom, faz aqui, vai dar isso, né? Eu tirei só isso aqui do módulo, 2 vezes k, dividido por 0,5 ao quadrado, 0,25. Aí não vai ter jeito, a gente vai precisar abrir o k, faz a multiplicação e depois divide. A gente chega no valor de 72 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Isso dá a nossa alternativa A. Tá bom? Então, ok. Agora a gente vem para a parte vetorial do nosso campo. Aqui eu vou só introduzir ele, o Michael Faraday, esse amiguinho aqui. Mas eu não vou falar muito dele, porque mais pra frente a gente vai ter aulas dele mesmo. Ele também, igual o Newton, igual o Coulomb, ele é uma unidade também, a unidade Faraday, é muito utilizada na elétrica. Então, mais pra frente a gente vê ele mais bonitinho. Mas é só pra vocês conhecerem. E ele cria, aqui, ele descobre, né, as linhas de força, que representam o campo elétrico, e tem a tangente em qualquer ponto, aponta no sentido do vetor do campo elétrico naquele ponto. Frase horrível, né? Eu sei, mas calma. A gente vai entender ela bonitinha também. Então tá bom. Ele criou essas linhas de força, que são aquela imagem que eu mostrei para vocês lá no começo, que é aquele monte de seta para todo lado. Só que ali vocês viram que não tinha uma carga bonitinha, né? Eu tive que desenhar a carga para vocês e tal. Então agora a gente vai aprender a fazer elas, vocês vão aprender a fazer elas do zero, e o porquê que tem tudo aquilo lá de linha, tá bom? Então tá. Essas linhas de força, elas são o seguinte. Elas representam o campo. Basicamente representa o campo elétrico da carga, tá bom? Para fazer essas linhas de força, ele utilizou o seguinte: cargas fonte e cargas de prova. Então a carga fonte, ele deixa ela fixa. E a carga de prova, ele troca ela. Então primeiro ele testa positivo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo e negativo com negativo. E o que muda em cada caso? Bom, vocês lembram que os opostos se atraem. E vocês lembram que os semelhantes se repelem. E isso gera uma força F. Então, no caso, aqui duas cargas positivas, se aproximadas, elas vão ser repelidas. No caso aqui a gente representa uma força só, mas essa outra carga aqui também vai ser repelida, né? Então tá, então força F para trás, porque ela está sendo repelida. E como a carga é positiva, o campo ele é do mesmo sentido que a força. Sempre do mesmo sentido que a força. Se a força estiver para cima, o campo vai estar para cima. Se a força estiver para baixo, o campo vai estar para baixo. E assim vai. Nessa analogia aqui, tá bom? Não vamos falar, eu achei força, sei lá, de qualquer coisa, o campo é para esse lado, assim, sei lá, num carro. A pessoa tá empurrando o carro, então o campo é para esse lado. Não, calma aí, gente. Também não é assim. É nesse caso aqui, tá bom? Vocês vão... caso duas cargas esteja sendo uma carga fonte, uma carga de prova, tenha uma força F, aí sim o campo é direcionado para o mesmo lado, tá bom? E para cargas negativas, o campo é o contrário da força. Então, no caso aqui, uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Então, a força é em direção uma à outra, pois ela está sendo atraída. Como o campo é o contrário, então o campo para a direita. Ok? A mesma coisa para a carga fonte negativa. Mesma coisa. Vai atrair aqui, força para perto. Positivo aqui, campo mesmo sentido da força. Duas negativas, repele, força para trás. É o contrário, campo para dentro. Tá bom? E o que a gente percebeu disso? Que quando a carga é positiva, o campo ele
vai para fora. Ele é a favor, né, da força. Quando a carga é negativa, ele está indo contrário à força. Então, se a força está indo para fora, o campo está indo para dentro. Entendeu? Essas setinhas são o sentido do campo. Eu tinha um professor no ensino médio, que ele era bem pessimista. E ele dava essa matéria. Aí ele falou, é só pensar o seguinte. Pensa assim, as coisas ruins, vem tudo pra você. Então, setinha pra dentro. E as coisas boas, vão tudo pros outros. Então, setinha pra fora. Há um jeito de lembrar, eu lembro disso até hoje. Mas você também pode fazer as cargas de prova e você vai ver que é sempre pro mesmo sentido. Quando é pro mesmo sentido, né? Aí tá saindo, o outro tá saindo. Esse tá puxando, o outro tá puxando. Não, tá saindo e tá puxando. E no caso de esteja puxando, a carga, o campo tá saindo. Perdão. Mas é basicamente isso. Então tá, positivo, as setinhas são pra fora. Negativo, as setinhas são pra dentro. Tá bom? O positivo, ele libera o campo. E o negativo, ele atrai o campo elétrico. Ok? Mas pra que eu vou usar isso? Bom, pra isso aqui. Esse daqui é o desenho que tinha naquele primeiro slide. Depois de lembrar dessa, eu preciso até desistir da prova. Não preciso desistir. Depois dessa, você acerta o exercício e passa na prova. Mas você lembra do meu professor que era negativo. Não é pra vocês ficarem negativos, hein? Pelo amor de Deus. Ele era muito pessimista. Eu já não. Eu falar as coisas ruins vão pra ele. E a ideia era mais ou menos isso. Ele ainda era gordinho assim, aí redondinho dava pra lembrar bem. Não, brincadeira. Mas, então, aí, essas daqui são a representação das linhas de força. No caso aqui a gente tem duas cargas. E, como vocês estão vendo, a setinha, ela se completa. A do positivo está saindo e a do negativo está entrando. E isso aqui, assim, aqui é uma figura 2D, mas é tudo 3D isso aqui, tá bom? Então tem aqui pra frente, assim, Nossa, isso aí vira uma confusão, assim, se vocês pegarem uma imagem 3D. Mas é isso. Linha de força é exatamente isso, tá bom? E aqui no caso de serem duas cargas iguais, aí olha o que acontece. Aqui no meio não tem mais, porque o positivo ele quer mandar embora, né? Ele quer que as linhas saiam dele. E aqui tem outro positivo, então ele não aceita que entre também. Aqui ele aceita que entre, aí entra bonitinho e tal. Mas aqui não. Aí aqui elas começam a desviar, assim. Então é isso que acontece com o campo elétrico, caso você aproxime duas cargas iguais. O campo elétrico ele forma esse espaço vazio no meio. Não exatamente essa imagem de espaço vazio, mas ele forma um espaço vazio no meio, porque acontece essa divisão dos campos. Tá bom? E aqui, um outro exercício também de linhas de força. Os exercícios de linha de força, normalmente, eles vêm acompanhados de outras coisas que eu vou passar para vocês mais para frente. Aí eu não quis trazer nessa aula, porque senão ia ficar muito pesada. Mas eles vêm acompanhados de outras matérias. Então aqui é um exercício da PUC de Minas Gerais. Minas. E eu não sou muito bom de geografia, desculpa. Mas ele é mais teórico, né? Ele não é braçal igual o outro. Então a gente faz aqui e vai ver que não é tão difícil também. As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico. Indicam a direção do campo em qualquer ponto. Isso me lembrou uma coisa. A frase, né? Eu não expliquei para vocês a frase. Essa frase aqui, a tangente em qualquer ponto aponta no sentido do vetor do campo elétrico naquele ponto. O que significa isso? Bom, vocês já viram o que é uma tangente de uma reta? Ainda não, né? Imagino que não. Então tá bom. Então eu vou explicar para vocês o que é uma tangente de uma reta. A tangente, vocês vão ver na trigonometria, que é um dos lados de um triângulo,
Mas para retas, essa tangente usa o mesmo nome, igual o delta ali. Igual o delta aqui para o Bhaskara é uma fórmula e para cá é só diferença. Então a gente usa essa palavra tangente. Mas o que é? Então você pega, por exemplo, aqui, nessa imagem aqui. Uma reta que passa nesse ponto aqui, ó, que eu fiz, deixa eu fazer ele maiorzinho aqui. Uma reta que passa nesse ponto, qual que é? Essa mesma aqui. E uma que passa nesse ponto. Nossa, eu tô torto. Mas, essa daqui. E uma que passa nesse. Essa daqui. Ok. Tá bom. E uma que passa nesse ponto aqui. Quando ele é curvo. E aí? Aí é a tangente. Ela é uma reta imaginária, né? Não que nada que não seja muito imaginário. Mas ela é uma reta que passa assim, rente à curva, e ela encosta só em um ponto. Só nesse ponto em específico da curva. Ela não encosta em mais nenhum ponto da curva inteirinha. Só nesse que você quer. Então tá bom. Então, ó, tá vendo essa setinha aqui, né? Então o que ele fala aqui atrás? Fala a tangente em qualquer ponto. A gente escolheu um ponto e fez a tangente. A tangente é exatamente essa reta que encosta só nesse ponto. Tem que ser uma curva, tá bom? Senão a tangente é ela mesma, como eu mostrei ali. Aponta no sentido do vetor do campo elétrico naquele ponto. Então, para esse ponto aqui, o campo elétrico tem esse vetor. Então, se tivesse uma carga nesse ponto aqui, eu estou apontando com o dedo, não sei porquê, eu já estou velho já, mas nesse ponto aqui, o vetor, o campo que ele ia sofrer, ia ser todinho para lá. Ia ser todo assim, ó. Para lá, para lá, para lá, para lá, tudo. Para esse ponto. E para esse ponto, aí ia ser para cá. E assim vai. Na próxima aula, a gente vai ver campo uniforme. E daí mostra melhor isso para vocês. Mas é isso, tá bom? Ele mostra a orientação do vetor para aquele ponto em específico nessas linhas de força. Ok? Entenderam isso da reta tangente? Vocês vão usar bastante em montagem de gráficos. É bom saber isso. Muitos vestibulares eles pedem normalmente em segunda fase. Eu não sei se a Unesp pede muito ou se é a USP. Eu acho que é a FUVEST, que é a USP, né? Eles pedem, suponha um círculo tal, de diâmetro tal, não sei o que lá. Calcule a reta tangente que passa por esse ponto do círculo, nesse espaço de tempo. Enfim, vai complicar muito o problema, mas ele pede essa reta tangente. Essa reta tangente você precisa saber que ela encosta nesse ponto em específico. Mas como eu disse, vocês vão ver isso mais aprofundado em matemática. Tá bom? Então, voltando ao nosso exercício aqui, vou começar do começo, né? As linhas de força de um campo elétrico são um modo conveniente de visualizar o campo elétrico. Indicam a direção do campo em qualquer ponto, que é a reta tangente. Leia as opções abaixo e assinale a afirmativa incorreta. Bom, então vamos começar aqui. As linhas de força saem da carga negativa e entram para a carga positiva. Mas o meu professor ele era pessimista, ele falava que tudo de ruim é para ele. Então não sai. Ela entra na carga negativa e sai da positiva. Num vestibular, a melhor coisa que existe é que você saiba já a alternativa de cara. Então você dá uma lida aqui de novo. Incorreta? Incorreta. Isso daqui tá errada? Ok. Já assinala e passa para a próxima, porque você não quer perder tempo. Só que assim, nesse caso, a gente tinha certeza. Pode ser que você não tenha. Vamos fazendo aqui as outras, só para tirar a dúvida, né? O número de linhas que saem ou que entram em uma carga pontiforme é proporcional ao valor da carga elétrica. Sim, como eu falei, quanto maior a carga, maior o campo, né? Ou, caso eu não tenha falado, é possível imaginar, como vocês falaram ali dos polos, né, no começo da aula, os polos da Terra, não tem como o campo da Terra é magnético, tá, gente? Não é elétrico.
Mas, só para vocês terem uma ideia, não tem como o campo da Terra ser do mesmo tamanho do que uma carga que é um ponto. Né? É muito menor a carga que é um ponto. Então, isso daqui tá certo. Ok. As linhas de força saem da positiva e entram na negativa. Certo? O número de linhas por unidade de área perpendicular às linhas é proporcional à intensidade do campo. Sim, tá certo também. Essa daqui, ela fala da tangente, né? Que são você pega a tangente e faz uma linha perpendicular a ela, um ângulo de 90 graus, e você consegue calcular por meio dessa linha, com a área do vai gerar meio que um gráfico assim, mas você consegue calcular pela área a intensidade do campo. Isso também fica para a próxima aula, que eu vou mostrar melhor. É mais fácil de ver, mas ela está correta também. Então a única que sobra mesmo é essa daqui. Tá bom? Então a alternativa A. E a aula foi isso. Se tiverem dúvidas, pode falar. Não sei, foi muito rápido. Eu posso voltar em algum ponto, não tem problema. Se alguém não entendeu, fale, por favor. Se quiser ficar depois também, pode falar. Pode ficar. E se não tiverem dúvidas, dispensados. Só, quer ver? Tá safe? Então tá bom. Essa parte não é muito difícil, não. Ela é mais tranquila, assim. Ela não pega tanto. A parte braçal dela é mais tranquila. Só a Amanda Paiva que eu ia pedir pra ficar aqui. Daí eu esqueci de... Não sei se a Amanda tá aí, tá escutando. Mas eu esqueci de tirar sua dúvida. E daí eu tiro agora. Na aula passada. Nem essa matéria cobra mais conceito, né, professor? Sim, ela normalmente é mais teórica, assim. De campo elétrico é mais difícil de cair. Campo elétrico eu não lembro muito de ter caído, assim, várias e várias vezes. É mais uma questão ou outra. É bem difícil. O que eles gostam mais é do campo magnético, que ele é mais complicado, assim, ele embaralha mais a cabeça. É por isso que daí eles cobram, mas na maior parte é teoria, assim. Não tem muito braçal. Acho que cai muito pouco. Nossa, a regra da mão direita é tão gostosa. Nossa, eu uso pra tudo a regra da mão direita. De verdade, ó, vou contar um segredo pra vocês. A regra da mão direita é isso aqui, né? Então você pega a mão, assim, não sei se vocês estão vendo minha câmera, mas abro minha câmera. Você pega a mão, estica o dedão assim, né? E faz essa garrinha com os dedos. No caso, você vai fechar assim. E daí, a regra da mão direita, você vira ela para cima ou para baixo, assim. E isso é campo magnético. Como eu falei, ele é mais chatinho. Mas tem um segredo dessa regra, que é o seguinte. Para coisas da casa, como torneira, parafuso, tudo, você pode usar ela. Por exemplo, você quer tirar um parafuso, ele vai para cima. Você vai virar para esse sentido assim. E se você quer apertar ele vai para baixo. Então você vira nesse sentido. Mesma coisa de torneira, mesma coisa de tudo que vocês forem fazer. Em qualquer lugar do mundo, vocês podem usar essa regrinha. Tudo que vocês querem apertar ou soltar é com a mão direita. Eu não sei se vocês sabiam, mas nossa, quando eu descobri isso, eu descobri outra vida, assim. Foi meu momento de transcendência. É muito bacana. Mas ela é mais pro final ali, mais daqui a algum tempo. E, e, e é pra campo magnético. Esse é mais chatinho, mas qualquer coisa eu pego mais aulas, assim, umas 2 aulas pra explicar ele bem devagar. Porque ele é só você entender também, é igual isso aqui. A hora que você pega o jeitinho assim, e você pega a base, aí você consegue fazer tranquilo. Vou usar muito. Eu uso pra tudo. Eu uso pra tudo. É perfeita essa regra. Eu amo.
Quem quiser sair, não tiver mais dúvida, tá dispensado, tá bom? Só caso eu não tenha falado, mas